Vamos ver se a gente consegue ver 2 tópicos agora, que é a realidade da projeção das sombras e como podemos perceber em nós a realidade da nossa sombra, tá? Vamos tentar trabalhar. Uau! Vamos lá que a gente tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? Primeiro, então, a realidade da projeção, como eu estava falando no vídeo anterior, que muitas vezes nós negamos as nossas sombras e a gente projeta no outro, então o culpado sempre é o outro. Então, essa expressão, essa repressão abre a porta para projeção, para a gente colocar no outro aquilo que é nosso. Então, os outros é que são maus, os outros são inconvenientes, os outros são errados, os outros devem ser banidos, os outros devem ser condenados, sempre os outros, né? Essa repressão da sombra provoca o desenvolvimento de sua energia de maneira destrutiva a projetá-la nas outras pessoas. Como é que se realiza esse fenômeno? Como é que acontece esse fenômeno da projeção? Como é que acontece da gente colocar no outro a nossa própria sombra, não conseguindo enxergar realmente quem nós somos de fato? Então vamos ver o que o autor coloca aqui pra gente. Então, numa primeira aproximação, as qualidades, entre aspas, que eu detesto nos outros costumam ser, olha que loucura isso, precisamente os defeitos ou a maldade que estão em mim. Então, geralmente se fala, a pessoa é autoritária. Geralmente nós é que somos autoritários. O fulano, nana, geralmente nós é que somos assim, né? Então a gente acaba deturpando. Olha que coisa incrível que a gente acaba fazendo, né? Nós só achamos impossível aceitar nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Então a gente nega a nossa sombra e a gente aponta para o outro. Isso também acontece, né? Por exemplo, quando fico irritadíssimo diante da atitude da hipocrisia de alguém, é bem possível que esteja me deparando com a minha própria sombra, a dimensão de hipocrisia presente em mim. Então, olha, a psicologia vai dizer isso, gente. Quando a gente se depara com o erro que nós temos, nós projetamos na outra pessoa e não enxergamos o nosso. Lembra do ditado que a nossa avó já dizia? É o sujo falando do mal lavado? É isso. Em palavras bem simples, é isso. É a gente falar do outro aquilo que a gente tem. Você lembra o que Jesus falou sobre os fariseus? Vocês querem tirar o cisco do olho de uma pessoa, mas vocês têm uma trave no olho de vocês. Quer dizer, vocês projetam a sombra que existe em vocês no outro, né? Então, isso também acontece de forma numa comunidade, em termos de um grupo, né? Em uma comunidade, os outros são os que atrapalham. São eles que atrapalham. Às vezes isso acontece dentro da nossa família, dos nossos familiares. Então, os outros é que perturbam a minha paz, os outros é que me atrapalham, os outros é que são irresponsáveis, os outros são invejosos, eles é que são responsáveis pelo meu sofrimento. E aí a gente vai nessa ladainha que não tem fim. Nós percebemos nos outros o negativo e o mal que não reconhecemos em nós mesmos. Eu reconheço o mal do outro, mas eu não reconheço o mal que há em mim. Olha como isso é importante, gente. Olha como isso é importante. Quantas milhares, milhões de pessoas vivem assim? Só sabem apontar os erros dos outros e não conseguem reconhecer as suas sombras, os seus erros. Eu não percebo que eu estou projetando nos outros a minha sombra. São eles que devem me compreender.
Eles é que precisam me ajudar, eles é que têm que me valorizar, eles é que têm que reconhecer os meus valores e as minhas qualidades. Não é assim? A gente não pensa assim muitas vezes? Ah, poxa, os outros é que têm que me reconhecer. Mas às vezes a gente também não gosta de reconhecer o sucesso dos outros, não gosta de reconhecer os esforços dos outros, não gostamos de elogiar, né? Então, olha quanta coisa importante que a gente está vendo como o ser humano é. Então, quando você também lidar, você vai lidar com muitas pessoas que não tem essa... Eu espero que você esteja no caminho da maturidade cristã, tá bom? Mas você vai encontrar muitas pessoas que não têm essa maturidade e que não vai reconhecer até as coisas boas que você faz. Por quê? Porque projetam em você as sombras delas. Eita, Jeová! Então, qual é a consequência de alguém que está sempre colocando a culpa nos outros? É muito chato isso, gente. É muito chato, gente que acha que não tem defeito e que coloca os defeitos em todo mundo. É muito chato isso. Qual é a consequência da atitude de pessoas que agem assim, da sua atitude quando você age assim, da minha atitude quando eu ajo assim? É a crescente solidão. É a crescente solidão da pessoa fechada nesse mundo de projeção e de ilusões que lhe impedem de encontrar a realidade, as pessoas reais e o mundo real. As pessoas reais, elas não são perfeitas. As pessoas reais têm sombras. E você é uma pessoa real. E eu sou uma pessoa real. Né? Então, o único que não se enquadra aqui é Jesus. Porque Jesus, apesar de ter se feito homem, ele não teve nenhum pecado. Ele manteve a essência do Pai perfeita nele. E ele não pecou. Mas todos os demais, e ainda assim, Jesus sentiu solidão. Ainda assim, Jesus sentiu medo. Quando se aproximou ali, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus chegou a suar frio. Então, ele teve também as evidências humanas, mas ele não tinha essas sombras de pecado. Né? Se a gente pode dizer, ele não vivia com o medo. Ele não vivia, ao contrário, Jesus era corajoso. Jesus era destemido. E Jesus estimulava as pessoas a serem corajosas e destemidas também. Vamos lá, vamos seguir. Então, cuidado para você não viver uma solidão. E eu não estou falando solidão externa. Você pode estar junto de muitas pessoas e você continuar solitário. E quando você tem essa projeção nos outros, você vai achar que ninguém é compatível contigo, para você. Ninguém é suficientemente bom. E aí você se isola dentro do seu pequeno mundo, como às vezes a gente fala, né, dentro da sua bolha, tá? E como consequência desastrosa dessa projeção, a pessoa pode suscitar nos outros antipatia, né? Se você conhece pessoas que projetam excessivamente a sua sombra nos outros, culpando sempre, essa pessoa, você não é vista como uma pessoa antipática, que as pessoas não gostam dela, não gostam de ficar perto dela, as pessoas às vezes têm até raiva dessa pessoa, um chefe que é assim, um colega de trabalho que é assim, meu pai do céu, é quase insuportável. Cuidado para não ser você, tá bom? E aí, então, eu passo para essa parte. Como que nós podemos perceber em nós a realidade da nossa sombra? Isso é muito importante para que você, primeiro, faça esse exercício com você, antes de você querer que os outros tenham isso, né? Então, alcance primeiro isso e também ensine os outros a alcançar, tá bom? Como nós podemos ver a nossa sombra?
Uma vez que essa sombra ela tá escondidinha dentro de nós, não é como quando a gente olha no espelho e a gente vê o nosso exterior, essa sombra tá escondidinha dentro de nós e às vezes até o nosso ego consciente quer fazer de conta que ela nem existe, nós somos o tal, né? Ela constitui, então, vamos chamar assim, ou melhor, o autor vai chamar de lado oculto, escondido, tá ali nas nossas entranhas, né? Depreende-se da sombra que não poderá ser vista diretamente, mas, contudo, as indicações podem nos ajudar a perceber como é a nossa sombra. Então, tem um escritor, W.A. Miller, ele tem até um livro escrito O Encontro da Sombra e da Vida Cotidiana. Então, se alguém tem interesse em aprofundar-se, tem mais essa indicação aqui que você pode pesquisar. Então, esse W.A. Miller, esse senhor Miller, ele vai nos apontar algumas pistas, eu vou dizer para vocês, tá? Primeiro, esse autor ressalta que é necessário reunir coragem para a gente, olha só, para você descobrir as suas sombras, coragem para a gente pedir aos outros, especialmente são pessoas mais próximas a você, que te conhecem bem, que digam sinceramente como elas te enxergam. Vai ter coragem de fazer isso? Escolhe aí alguém, quem sabe, alguém próximo a você, alguém que não... Você vai falar, mas fala sinceramente, como é que você me enxerga? Você sabe que às vezes a gente não se enxerga plenamente? E essa sombra está tão acomodada dentro de nós, essas sombras, que a gente ignora, a gente passa batido. Então, se a gente tiver coragem, o primeiro exercício que o senhor Miller nos recomenda é: peça alguém para dizer sinceramente como que essa pessoa te enxerga. Fale para essa pessoa, fala sobre mim. Segunda coisa segunda pista, segunda coisa que você pode fazer consiste no exame dessas projeções. Projeção é o que você faz para o outro, né? É aquilo que você coloca em cima do outro. Lembra do projetor? O projetor, ele projeta em outro lugar para frente aquilo que está aqui. Então, quando você projeta as suas sombras sobre o outro, tá? Projeta os seus ciúmes, suas iras, suas invejas, né? E por aí vai. Então, a segunda pista que ele diz que nós precisamos fazer é examinar essas projeções. Então, você vai ver nos outros os defeitos. Como você vê nos outros os defeitos ou as deficiências existentes no seu interior, mas que você não percebe. Então começa, eu acho aquela pessoa assim, 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 aquela pessoa irritante por causa disso, disso, disso. Aí você para e pensa, será que eu sou assim também? E aquela pessoa gosta de mandar em tudo, gosta de ter a última palavra final, e eu fico com raiva dela. Por que eu fico com raiva dela? Será que eu também quero dar a última palavra? Ser o dono da verdade? Então comece a examinar sinceramente, né? Se listei a arrogância, o autor coloca, né? Se eu listei a arrogância como um dos traços que simplesmente não posso suportar nos outros, e se critico com veemência uma pessoa pela sua arrogância no trato com os outros, eu faria bem, ele me recomenda, examinar o meu próprio comportamento para ver se eu não estarei também praticando a arrogância. Entendeu como é que é para fazer? Então, esse segundo exercício é você examinar as suas sombras, ver o que você mais detesta, que você chama de defeito, que você mais detesta nas outras pessoas. Faz uma listinha aí. Aí você começa a ver, isso aqui, será que eu tenho isso aqui também? Começa a pensar. E eu te diria, além de pensar, começa a falar, Senhor, lembra que a Bíblia fala, Senhor, tu me sondas e me conheces?
sabe, quando me assento e me levanto, Salmo 139, né? É isso aí. Lembra aquele versículo, vê se há em mim algum caminho mau? Ele nem está enxergando a sombra dele. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me ajuda a fazer essa análise. Terceira coisa que ele recomenda, examine os seus lapsos verbais que frequentemente nos envergonham, dos lapsos de comportamentos inusitados e fora de propósito, bem como comportamentos equivocados, uma vez que são vistos pelos outros de maneira completamente diferente do que pretenderíamos expressar. Sabe quando escapole uma palavra que não tinha nada a ver? Por que ela escapuliu? O que realmente essa sombra aí que está no seu interior talvez tenha pulado para o lado de fora? Então, examine os seus lapsos verbais, aquilo que você fala. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Quando eu falo, ai, por que eu falei isso? Né? Começa a observar os seus lapsos verbais. Convém também prestar muita atenção na manifestação do seu senso de humor. Porque o humor também vai ser uma ferramenta de avaliação das suas sombras. Atenção às manifestações do senso de humor e das nossas identificações, por exemplo, com artistas, com jogadores de qualquer esporte, com figuras políticas. Com quem você se identifica? Como que é o seu humor? Você está sempre feliz da vida? A gente tem que estar sempre feliz da vida. Mas você entende que existe o tempo de sorrir e o tempo de chorar? Ou você está sempre tão preocupado que você fica estressado, a flor da pele, sempre? Ou você é tão exigente que você fica com raiva quase sempre, porque o mundo não funciona como você pretenderia que ele funcionasse? Então, é um outro conselho que ele dá pra gente, é a gente identificar o nosso humor e identificar com que artistas, jogadores de esportes, figuras políticas, figuras importantes, figuras públicas a gente se identifica. Por que a gente se identifica com aquela pessoa? Por quê? Isso está muito ligado ao nosso interior e não muitas vezes a nossa razão tão somente. Então aí você já vai começar a identificar talvez algumas sombras que a gente tenha. Você se identifica com quem está sempre zoando os outros, escarnecendo? Eu conheço pessoas que passam da medida dessa brincadeira saudável e passam a ser inconvenientes, debochadas, né? Então, quais são as pessoas que você se identifica? E será que você também não acaba por lapsos, né? Por também soltando esse seu lado? Então, comece a pensar, tá? Finalmente, a nossa sombra também pode ser percebida pela análise do conteúdo dos nossos sonhos, dos nossos devaneios, das nossas fantasias, frequentemente muito distinta dos valores professados e das atitudes assumidas ao nível da consciência. Então, tem um psicanalista chamado Neil, J.R.O. Neil. Para esse psicanalista, a arrogância impede o encontro com a sombra. É como se fosse uma barreira. Você é tão arrogante que você não considera que você tem defeito. Impede que se continue aprendendo. E quantas coisas nós podemos aprender com as sombras? Isso, inclusive, irmãos, nos torna mais humildes também. Eis o sinal de que a arrogância está tomando conta da nossa vida. Primeiro, preste atenção então agora. É o outro teórico que está falando. Ele falou que a arrogância impede a gente de enxergar a sombra, tá? E ele vai falar quais são os sinais da arrogância. Vê se você tem isso. Primeiro, acreditar que temos dotes ou talentos
totalmente especiais para avaliar os outros e evitar os erros na avaliação. Então, nós somos o bam, bam, bam. Você se pensa assim de você? Segunda coisa, desqualificar as pessoas que nos criticam. Quem nos critica, não sabe de nada, não conhece nada, quem é essa pessoa para fazer algum tipo de crítica a nós, né? E a crítica, lembrando aqui que a crítica ela pode ser construtiva, tá? Eu não tô falando de crítica de uma pessoa que tá difamando você, não é isso, tá? A crítica é quando alguém fala alguma coisa que poderia ter sido melhor daquilo que você fez. Ah, isso pro arrogante é impensável. É claro que os eternos puxa-sacos que existem em todo lugar, eles gostam de se aproveitar, né, dessa crença do chefe arrogante, do superior, do mestre. Então ele vai ficar ali bajulando sem ajudar esse arrogante para que um dia ele possa ter uma análise crítica dele mesmo. A terceira coisa é uma necessidade exagerada de ser reconhecido como aquele que tem autoridade, tá? É claro, gente, nós como pastores e pastoras do rebanho, nós temos autoridade. A gente não precisa querer ter autoridade. A autoridade já nos foi dada por Deus em primeiro lugar, nos foi dada pelo chamado, nos foi dado pelas escrituras e nos foi dado pela nomeação, pela igreja. Então é óbvio que sim, os pastores e as pastoras têm autoridade. Então, um membro dizer e questionar essa autoridade, ele está totalmente fora de ordem. Mas o que está se tratando aqui não é nessa esfera. É alguém que quer sempre impor. E eu não estou nem falando de igreja tão somente. Isso aqui pode ser até em casa, pode ser no futebol entre os amigos, isso pode ser no trabalho, isso pode ser na escola. Mas aquela pessoa que tem necessidade de mandar, né, de ter a última palavra. Então, se você é assim, dá um passinho para trás, vamos começar a trabalhar para a gente tirar isso aí, porque isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso. Último ponto, penúltimo ponto, a crença de superioridade na nossa moral em relação aos que não pensam como nós. Então, é a arrogância de achar que Deus só ama quem está na igreja. Não é verdade. Não é verdade. Isso para alguns é um absurdo, né? Como é que Deus pode amar aquela pessoa assim? Eu sou tão bom. Lembra do jovem rico? Jovem rico, você guarda os mandamentos? Guardo tudo, Senhor. Tranquilo. Tá bom, então vai, vende tudo que você tem, tua riqueza, dá para os pobres e vem me seguir. Né? Então, ele achava que era o topo da cadeia alimentar. E Jesus veio simplesmente e quebrou esse pensamento que ele possuía, né? Talvez até uma arrogância vestida de humildade, porque isso existe também, né? A pessoa às vezes fala, nem todo arrogante fala gritando. Às vezes a pessoa mata, já ouviu essa expressão, mata ali na unha? Aquela pessoa vai assim, ó, arrogante, intransigente, inflexível, né? E o último ponto, a pessoa arrogante acredita que está no comando da sua vida e da vida dos outros e não percebe que quem está no controle é, na verdade, a sombra. Então, nós temos sombras, todos os seres humanos têm. Os cristãos descobriram o caminho da redenção em Jesus. Então, é um caminho a ser trilhado. E essas sombras, por vezes pecados, por vezes cadeias, doenças da alma, tem um processo para ser liberto por Cristo Jesus. Não é, Senhor, se eu pequei por pensamentos, palavras e obras, se porventura,
é começar a identificar, como diz lá em Apocalipse, examina onde você caiu e volta à prática do primeiro amor. Então, cuidado para que você não deixe as sombras, especialmente a arrogância, que é a mãe das sombras, né? Que com a arrogância, todas elas estão ali aceitas e ela é inquestionável. Quem tem a arrogância não se deixa repensar, reavaliar, já acha que já chegou onde deveria, só que está sendo dominado pela sombra da arrogância que está no seu coração. Que nessa aula, né, você possa ter compreendido que nós, todo ser humano, está separado da graça de Deus. Que todo ser humano caiu por conta do pecado e por isso a gente tem as sombras, sim, dentro do nosso interior, mas que o Senhor é poderoso para resgatar todos nós. Que a nossa igreja seja uma comunidade terapêutica, uma comunidade de amor, de acolhimento. Tem gente complicada? E tem muita gente complicada. Aquilo que você puder fazer, você faça. Aquilo que for além da sua possibilidade, coloca aos pés do Senhor, porque o Senhor tem um caminho certo para cada coração. Deus te abençoe.